está com uns 25 alunos, então. Então, ao longo desses meses, você deve ter tido um faturamento de uns 100 mil reais, mais ou menos. 100 e poucos mil. Parabéns. Júlia, então, para a gente começar aqui, queria muito que você me contasse quem que é você e o que que você faz. Eu sou médica, minha especialidade é medicina de família. Trabalhei por muito tempo no presencial e a gente sabe de todas as sobrecargas, toda a parte boa do atendimento presencial, mas infelizmente as sobrecargas, as pressões, os riscos, né? Os riscos epidemiológicos, riscos de infecções, riscos de violências, que infelizmente é uma realidade que tem surgido cada vez mais e que tem sido realmente mais comum nos atendimentos presenciais. E em 2020, com a pandemia, surgiu uma modalidade de atendimento que é a telemedicina, que surgiu ali pela urgência realmente da pandemia de um atendimento remoto. E eu me joguei nessa oportunidade ali naquele começo e eu comecei fazendo alguns plantões de telemedicina, até que eu entendi o grande potencial desse formato de atendimento. E em 2023 eu passei por um processo de burnout, e foi um processo muito difícil que eu acho que muitos profissionais da saúde passaram no período da pandemia. E em 2023 eu cogitei fortemente largar a medicina. E a telemedicina foi minha salvação naquele momento. Eu resolvi, naquele momento, pedir a exoneração dos meus cargos, eu era concursada, eu saí dos atendimentos presenciais, fiz a transição 100% para o remoto em 2023. Eu continuei fazendo esses atendimentos que eu fazia de plantões, de plano de saúde, e comecei do zero meu consultório particular ali em 2023, e isso me permitiu algo que eu nunca imaginei, que é a liberdade geográfica, né? Essa consolidação da telemedicina, além da ampliação do acesso, de nos permitir atender pacientes de onde eles estiverem, me permitiu também atender de onde eu estivesse. Hoje eu moro na Espanha, eu consigo seguir atendendo meus pacientes do Brasil, mesmo estando fora do Brasil. E é uma possibilidade que, infelizmente, poucos médicos ainda conhecem. É algo que não é um improviso, a gente tem que saber como fazer, né? E realmente nos abre muitas possibilidades de atuação. Maravilha, Júlia. Que legal a sua história. Você já é formada, você já é médica há quantos anos? Eu sou médica de família há 7 anos. Há 7 anos. Que legal, meu. E Júlia, em que momento, em que ano que você percebeu também que seria uma coisa interessante ensinar outros médicos a fazerem isso? Foi uma demanda muito espontânea que surgiu, né? Especialmente uma procura a partir do momento que os colegas me viram atuando 100% por telemedicina. Às vezes durante uma viagem, eu postava que estava em uma viagem, estava em outro país, eu estava em outra cidade, e mesmo assim estava trabalhando, né? E aí os colegas me perguntavam, né? Como assim, você nunca trabalha? E exatamente eu consegui ter um equilíbrio, e aí hoje os colegas vendo eu ter essa possibilidade, essa qualidade de vida, de ter um hobby, assim, isso é algo que eu acho super divertido, assim, porque os médicos não têm hobbies, isso é muito triste. Não é divertido, não, é triste, na verdade. E eu, aos poucos, ia auxiliando ali. Um colega no Instagram, ia mandar um WhatsApp, me mandava uma mensagem, eu auxiliava, mas eu via que ali eu não conseguia realmente mudar a vida daquelas pessoas como a telemedicina mudou a minha vida. E foi aí que, no primeiro semestre desse ano, eu conheci a Infocrescimento, né, que vocês me auxiliaram. Eu já tinha um esqueleto pronto do meu projeto, assim, ele já estava realmente desde o ano passado. Eu já tinha feito no Notion ali todas, e fiz, então, essa construção junto com vocês, desse modelo de acompanhamento que permitia realmente conseguir pegar na mão desses colegas que queriam ajuda, que me buscavam em busca de ajuda, e realmente conseguir entregar para eles um formato descomplicado de como começar na telemedicina. Muito bom. Então, você começou o projeto com a gente este ano. Em que mês que você entrou para a Info? Eu acho que foi em maio. Tá. E o seu produto hoje, Júlia, qual que é a precificação dele? Hoje ele tem uma precificação à vista, ele tem um valor de R$ 5.400. Aí eu tenho a opção do parcelado, né, que eu não sei exatamente o valor das parcelas, mas à vista R$ 5.400. Legal. Qual foi o mês que você começou a vender? Logo no primeiro mês, que eu estava ali começando a formatar as aulas,
num dos grupos que eu estava sobre médico, surgiu um tema sobre atuação com telemedicina. Você sabe como que faz, como que atua com telemedicina, e começaram a conversar sobre isso ali. Eu falei, gente, eu não posso perder essa oportunidade. Estão falando sobre isso ali no grupo, eu vou falar. Criei naquela semana mesmo o perfil no Instagram. Coloquei, não tinha nem conteúdo ainda no Instagram, já mandei para eles o link lá no grupo e falei, gente, eu estou começando uma mentoria, quem quiser participar, já comece a me seguir, em breve eu vou começar a postar mais sobre esse tema e tudo mais. Postei lá. Naquele dia já entraram 30 médicos, ou seja, 30 leads super qualificados, interessadíssimos naquele tema. E nisso, nesse primeiro momento, surgiu uma primeira pessoa interessada, que fez contato comigo. E eu mandei mensagem para ela ali no WhatsApp, marcamos a primeira reunião. Eu não tinha nem aquela apresentação de venda ainda. Uhum. E marcamos essa primeira reunião. Tinha certeza que eu não ia vender, né? Até porque eu nunca tinha feito aquilo, nunca tinha feito uma reunião de vendas, fui para essa reunião. E aí apresentei para ela todo o formato da mentoria e cheguei no final, fiz a fatídica pergunta, né? O que você acha? Faz sentido para você? Faz muito sentido para mim. Eu não sabia o que fazer naquele momento. Foi a minha primeira venda. Então, eu estava com o primeiro módulo feito. Sim. E foi ótimo no final das contas, porque aquilo foi um incentivo para eu acelerar naquela fase que foi a mais difícil para mim. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos, porque foi algo que precisou me acelerar muito, mas eu consegui. Então, eu estruturei com ela que os módulos seriam liberados quinzenalmente, que era a metodologia daquele momento, a gente ia fazendo as mentorias individualmente e ia liberando os módulos gravados ali quinzenalmente. Então, isso foi excelente, foi a minha primeira aluna já ali praticamente no primeiro mês, e foi aquela experimentação do modelo, foi algo muito efetivo, e assim, foi incrível que no segundo mês ela já estava atendendo por telemedicina. Então, no primeiro mês, você conseguiu já realizar a sua primeira venda, então, ter o seu primeiro aluno. Foi. Legal. E o segundo mês, Júlia, como é que foi? Naquele segundo mês, que eu estava com uma aluna já, e se não me engano, entraram mais 3 nesse segundo mês. E no mês seguinte, foi quando a gente começou efetivamente a fazer tráfego. E aí foi um desespero, porque foram muitos contatos, muitas pessoas. Aí nesse mês seguinte, inclusive coincidiu com o meu mês de férias, e foi bem no mês. Eu não estava esperando que o tráfego fosse engatar tão rápido assim. Eu lembro que a gente fez um formulário de contatos. A gente teve no primeiro mês ali 70 forms de pessoas interessadas. E desses contatos, eu lembro que eu fiz, acho que 20 calls efetivas e foram 4 vendas nesse mês. Aí, a média desses meses seguintes foram mais ou menos assim, de 4 a 5 alunos por mês fechados, só que aí eu já parei o tráfego, porque eu não estava dando conta para me reorganizar. Eu interrompi o tráfego naquele momento, porque aquela quantidade de formas eu estava perdendo aqueles leads, porque eu não estava conseguindo me estruturar ali naquele momento para contactá-los. Então, eu pausei o tráfego e só com aquele remanescente ali eu fui fazendo esses próximos contatos. Então, aí no mês seguinte foram mais 4. Então, hoje você está com uns 20, 25 alunos? Isso. Legal. Você sabe quanto que você investiu em tráfego ou não? No mês de agosto ali que eu segui o tráfego, em setembro eu pausei, foram R$661 de tráfego. R$661. E hoje você está com uns 25 alunos, então. Então, ao longo desses meses, você deve ter tido um faturamento de uns R$100.000, mais ou menos. 100 e poucos mil. Parabéns, Julia. Foi um resultado, assim, surpreendente, porque eu lembro que quando eu fiz a primeira reunião com vocês, né, era uma insegurança minha, sempre foi empreender, para mim sempre foi uma insegurança, um desafio muito grande. Para mim, eu não tinha ideia de quando eu teria retorno em relação a esse investimento inicial. Foi algo realmente surpreendente. É lógico que tem todo o tempo de investido, é o tempo que eu deixei de fazer atendimentos para investir nisso, mas se for colocar na balança, realmente foi um retorno muito rápido, né? E
encontrar novas habilidades em mim também, assim, me trouxe muito orgulho, assim, de encontrar habilidades de vendas, encontrar habilidades de comunicação, encontrar as próprias habilidades de mentoria, né, assim, de ser realmente o mentor desses alunos, de pensar estrategicamente com eles sobre formas de atuação, sobre estratégias de atuação, assim, tem sido um desafio muito gostoso, assim, de colocar em prática. Então, sobre hábitos, sobre colocar hábitos em prática, e muitas vezes os pacientes têm aquele discurso de, quando eu tiver tudo perfeito eu faço, então quando eu tiver aquele tênis ideal eu corro, quando eu tiver aquela nutricionista eu faço a dieta, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Muitas vezes a gente tem esse discurso na nossa rotina, né? E foi assim mesmo, assim, naquele começo, a primeira aula, eu fiz com o que eu tinha, é lógico que eu tentei fazer o melhor possível para não fazer uma coisa improvisada, lógico que estou vendendo um curso para médicos, eu queria trazer o melhor possível em todos os aspectos, no conteúdo, na qualidade. Eu sei que tem muito para melhorar ali na parte do vídeo, na parte visual, que eu quero ir melhorando cada vez mais, mas aquilo não foi um empecilho 100% para eu começar naquele momento. Então, eu precisei desse empurrãozinho. Júlia, muito bom. Olha, Júlia, talvez deve ter algum médico aqui assistindo a gente. E este médico, ele também tem vontade de criar um produto educacional, mas, assim como você tinha, ele está com insegurança, né? É algo novo, ele nunca fez isso. O que você passaria de conselho para esta pessoa? Eu sei que eu já estive exatamente nesse lugar, né? Eu sei que muitas vezes dar esse passo realmente é difícil. Primeiro ponto, a gente tem que encontrar um tema que a gente entenda um valor e expertise para repassar, né? Não é só porque é um produto digital que a gente vai sair vendendo qualquer coisa, qualquer conteúdo, né? A gente precisa realmente ter compromisso e ética em relação a isso, a qualidade do que a gente vai passar para os nossos alunos, sejam um produto para pacientes, seja um produto para outros médicos. Então, é importante realmente que você seja expert naquilo que você vai trazer. A partir disso, você precisa realmente ter uma estruturação daquilo. Muitas vezes a gente não consegue, a gente não tem a base para organizar isso. Então, por mais que eu tivesse a organização toda do conteúdo, eu não sabia como estruturar isso em curso, eu não sabia como vender isso, como captar esses alunos, e realmente, assim, ter o suporte de vocês em todas essas etapas foi fundamental. Não é algo fácil, né? Não adianta a gente falar que vai ser fácil, porque exige realmente que a gente saia da nossa zona de conforto, mas sendo acompanhado por quem sabe o que está fazendo, né? Então, isso faz esse processo ficar mais leve nesse sentido, para a gente não precisar gastar energia com outras coisas. A gente já tem que gastar muita energia com a gravação, com a formulação, com a captação, mas que a gente consiga ter essa estruturação feita por quem sabe o que está fazendo, realmente foi uma tranquilidade que eu tive, especialmente já tendo esse retorno financeiro muito rápido daquele investimento inicial que eu fiz, né? Muito bem, obrigado, Júlia. E seu projeto é sensacional, é incrível. Saiba que você está só no comecinho da sua jornada como uma professora, como uma mentora aqui na internet, no mercado educacional. Eu sempre falo para o pessoal que nós temos que ter uma visão de 10 anos, de 20 anos. Que agora você está no mercado educacional, não tem nada mais digno do que isso, do que este momento, né? Você está cumprindo a sua missão de vida, que hoje se divide em duas coisas: ajudar pacientes e ajudar médicos a também transformarem a vida deles, que vai impactar diretamente milhares de pacientes. Olha que coisa incrível. Então, parabéns por esse projeto, é sensacional.